Muito bem, amigos. Concluímos na semana passada as nossas lições bíblicas que trataram dos personagens que foram tratados como heróis por vencerem adversidades. E neste quarto trimestre, que daremos início com esta primeira lição, nós vamos ter este novo manual de estudos. A temática deste trimestre será a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Sabemos que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. E nesta primeira lição nós vamos tratar exatamente da enfermidade da alma. A alma precisa de uma cura interior. E durante estas semanas que aqui estaremos, vamos tratar de orientações e princípios bíblicos na busca de preservação da saúde integral. Então vamos falar de qualidade de vida, que abrange não somente a saúde física, mas saúde mental, saúde espiritual. E nesta primeira lição, dia 4 de outubro do ano de 2020, o nosso tema será a necessidade de restauração da alma. Vamos falar sobre a cura da alma. O texto áureo está no livro do profeta Jeremias, com base no versículo 25, capítulo 31, que diz assim: Eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. Após a morte do rei Salomão, no ano 931 a.C., as tribos do norte dividiram o reino de Israel e colocaram Jeroboão como rei. Samaria tornou-se a nova capital e também o local oficial para a adoração. Em 722 a.C., as tribos do norte foram levadas cativas pelo exército assírio. Deus, então, anunciou o retorno do povo de Israel para a sua pátria. No reino restaurado, agora, os dois reinos, os reinos norte e sul, voltariam a adorar a Deus em Jerusalém. Nessa época, eram como homens mortos, e por isso a promessa de Deus: vou regar a alma sedenta. No Salmo 143, no versículo 6, Davi escreveu: A ti levanto as mãos em oração, como terra seca. Eu tenho sede de ti. Em Isaías, no capítulo 29, versículo 8, o profeta também disse: Todas as nações que atacarem o monte Sião serão como um homem faminto que sonha que está comendo e acorda ainda com fome. Serão como uma pessoa sedenta que sonha que está bebendo água e acorda ainda com sede. O estado de fadiga não é aplicado diretamente à terra, mas à alma vazia, alma em estado de aborrecimento e tédio.
Esse cansaço pode ser resultado do estado de fadiga provocado por excesso de esforço mental. Os textos acima empregaram o mesmo vocábulo, indicando que não existe cansaço sem sede. A sensação associada à necessidade de água no organismo é contraída pelo cansaço. É nesse sentido que o poeta Davi e os profetas afirmaram que a alma, expressa por uma figura metafórica, não estava literalmente cansada, mas sedenta. Em outra versão, o profeta usou o verbo restaurar, que significa regar, e, nesse caso, saciar. Deus prometeu regar a saciedade da alma seca. De que forma? O texto prossegue: darei comida a todos os que estão fracos de fome. Ou seja, alimentos seriam levados para as almas famintas. Os israelitas foram levados prisioneiros para uma terra estranha. Embora eles enfrentassem fome e sede e estivessem sem alimentação e bebida, a escassez não seria um empecilho para que Deus lhes proporcionasse alívio e satisfação. Deus é dotado de poder e sua vontade era de satisfazer os famintos e saciar a sede aos sedentos, ou àqueles que estavam desmaiando de fraqueza por causa da fome. Deus havia prometido de regar toda a alma sedenta e faminta. Alma, neste contexto, significa a pessoa, o indivíduo. Por isso Deus disse: eu animarei os cansados e darei comida a todos os que estão fracos de fome. E na verdade aplicada, o comentarista descreveu que somente Deus conhece o íntimo da sua criatura, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. E como textos de referência, o comentarista se baseou no Salmo número 31, versículos 2, 5, 7, 9 e 14. E o registro do versículo 2 deste texto de referência, Davi assim escreveu: ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Davi clamou a Deus para que não o deixasse envergonhado e lhe desse uma resposta bem rápida. O verbo ouvir tem o sentido de dar atenção em atitude de condescendência. Davi enxergava em Deus um rochedo de abrigo, segurança e proteção. Era nesta fortaleza que ele ansiava abrigar-se, de onde lançaria seus contra-ataques aos inimigos. Davi descreveu a figura de um pai majestático, capaz de se inclinar para ouvir os queixumes e os temores do seu filho. O Salmo 113, versículo 6 diz: mas se inclina para ver o que há no céu e na terra.
E no versículo 5 deste texto de referência, Davi continua dizendo: nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és Deus fiel. Davi esvaiu-se em forças. Não tinha onde abrigar-se. Desesperado, voltou-se para Deus buscando uma solução para o seu problema. Entregou o seu espírito nas mãos do Senhor Deus. Era a sua alma que estava sendo ameaçada. E no versículo 7, Davi continua: ficarei contente e me alegrarei por causa do teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conhece as minhas aflições. Davi encerrou suas lamentações e passou a expressar confiança e louvor, pois tinha certeza de que o seu clamor havia sido ouvido. Deus o libertaria das suas tribulações e sua fé em Deus seria renovada. Ele confiou na misericórdia do Senhor Deus, pois sabia que ele transformaria todas as maldições em bênçãos. Sentindo-se confiante, já começara a ficar contente e alegrar-se por causa da misericórdia do Senhor. O tempo do verbo empregado no futuro do presente é a prova de que Davi regozijava-se antecipadamente pela sua vitória. A misericórdia é a prova objetiva do amor de Deus, que é a razão de não sermos consumidos pelas nossas transgressões. Deus não somente conhece a alma humana, mas Ele também conhece todas as adversidades que lhe causam aflições, desgosto, tornando-a doente e com sede. E o versículo 9, no texto de referência, Davi continua dizendo: ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A alma do salmista havia estado enferma por longo tempo, fazendo-o desvanecer-se em razão dos parcos recursos. Somente uma intervenção direta de Deus poderia pôr fim às suas angústias. Sem Deus, ele estaria irremediavelmente condenado à morte. Davi lutava consigo mesmo, tentando extirpar a agonia que definhava a sua alma. Ele não sabia lidar com aquelas tribulações. Não encontrava soluções ou remédios que sarassem a sua dor. Sua alma estava sendo consumida e todo o seu corpo era afetado por aquele mal. Os olhos, como a expressão da alma, estavam sendo consumidos e tal enfermidade exercia efeitos indesejáveis em seu próprio corpo. E no versículo 14, Davi diz: porém, a minha confiança está em ti, ó Senhor, tu és o meu Deus.
Davi via-se despido de recursos para combater seus implacáveis inimigos. Sua única defesa era a confiança em Deus. Davi poderia ter sofrido morte prematura, não fosse a medida correta de confiar em Deus. Mesmo em meio ao caos, a confiança em Deus nos faz enxergar que coisas boas irão acontecer. Quando depositamos nossa confiança no Senhor Deus, o resultado disso transforma-se em bem. Deus está no controle de tudo e de todos. O salmista viu-se rodeado de bons odiadores. Infelizmente, até dentro das igrejas encontramos crentes que avocam a si mesmos esse título. E na introdução, o comentarista comentou que neste último trimestre do ano de 2020, estaremos estudando assuntos que têm relação com a cura da alma. Nesta primeira lição, estudaremos conceitos que dizem respeito ao corpo, alma e espírito. Também falaremos do amor de Deus que exprime a manifestação da sua graça e por ela nos trouxe a salvação. E o título do item número 1, Conhecendo a estrutura do ser humano. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, parte A, aí Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esta afirmativa dá a ideia da maneira como o ser humano foi criado. Estruturalmente, o homem foi criado perfeito. Todavia, o pecado desfigurou a imagem de Deus estampado em sua criatura, reduzindo-o a um ser imperfeito, deixando-o estruturalmente fragilizado e com a sua natureza espiritual comprometida. Surgiu, então, a necessidade da cura interior e da restauração do espírito, alma e corpo. No subitem 1.1, o tema é o espírito humano. Todo ser humano é possuidor de um espírito que se distingue do espírito ou vida dos animais. Segundo o capítulo 1, versículo 20 do livro de Gênesis, depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Ou seja, os animais possuem nefesh, que significa ser, vida, criatura. Ao contrário, os seres humanos têm uma neshama, que na raiz hebraica tem o sentido de fôlego, respiração, fôlego divino. A diferença é que Deus fez o homem diferentemente dos animais irracionais, pois o homem foi criado à imagem de Deus,
conforme registros de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Por essa causa, o homem é capaz de pensar, sentir, amar, projetar, criar e desfrutar de música, humor e arte. É por causa do espírito que o ser humano é dotado de livre arbítrio, o que o diferencia das demais criaturas, já que nenhuma outra criatura na terra o possui. Por causa da fatídica queda, por consequência do pecado, o espírito humano sofreu danos terríveis. Adão transgrediu uma lei estabelecida por Deus e sua interação harmoniosa com o Criador foi prejudicada. No instante da sentença, Adão não morreu fisicamente, mas a sua morte foi espiritual. A partir da queda do primeiro homem, o seu espírito sofreu os efeitos oriundos da sua transgressão. É por isso que Paulo escreveu que o homem sem Cristo está espiritualmente morto, conforme sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque eram não-judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados. É exatamente isso que o novo relacionamento com Cristo produz. Ele revitaliza o espírito humano e o renova a cada dia. O nosso espírito vai se renovando dia a dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, parte B. A comunicação entre Deus e o ser humano ocorre na esfera espiritual. Quando o homem não discerne o seu próprio espírito, ele não sabe ter comunhão com Deus através dele. Maria disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 47. Toda a adoração, a comunhão e o relacionamento com Deus têm origem no espírito humano. Ele é a sede da morada do Espírito Santo. Paulo enfatizou bem isso quando escreveu à igreja de Corinto, falando sobre a importância da preservação do espírito, que deve voltar-se totalmente para o Senhor. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Epístola 1 a Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E o tema do subitem 1.2, a alma do ser humano. Filosoficamente falando, a alma é o conjunto das atividades imanentes à vida, tais como pensamento, afetividade,
sensibilidade e etc. Entendidas como manifestações de uma substância autônoma em relação à materialidade do corpo. Um dos sentidos da palavra alma é pertencente a esta vida, princípio vital, vida. A alma exteriorizada, exterioriza a personalidade ou a própria pessoa. A alma está de permeio com o espírito e o corpo. Ela faz parte deste conjunto. Ela é posta em contato com o mundo espiritual através do espírito e com o mundo material através do corpo. É a alma que nos transmite consciência de nós mesmos. As áreas que abrangem o campo da alma são mente, sede da alma, intelecto, pensamentos, raciocínios, memória, vontade, instrumentos que nos levam a tomar decisões, poder para escolher, emoções, instrumento utilizado para expressar nossos sentimentos, gostos, simpatias, alegrias, tristezas, amor, ódio, etc. E o título do subitem 1.3: o corpo humano. O corpo humano é o conjunto da estrutura óssea e muscular que comporta o organismo humano. É o responsável também por manter a vida humana, juntamente com todas as outras funções vitais que o corpo humano desempenha. Biblicamente, os seguintes nomes podem ser aplicados ao corpo humano: casa ou tabernáculo. De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, parte B. O corpo humano é comparado com uma tenda na qual a alma do homem habita, enquanto realiza a sua viagem terrena rumo à eternidade. Com a chegada da morte, desarma-se a barraca e a alma parte de volta para Deus. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo 12. O corpo físico também é conhecido como invólucro. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe. Escreveu Isaías no capítulo 22, versículo 18, parte A. Também é conhecido como templo, pois é um lugar consagrado pela presença de Deus. Jesus fez referência ao seu corpo como um templo. Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 21. Através da experiência do novo nascimento em Cristo, o ser humano é reconciliado com Deus
e o seu corpo passa a ser um templo do Espírito Santo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E o item 2 tem por título Obra-prima da criação. Conforme vimos no primeiro capítulo do livro de Gênesis, o homem é considerado uma obra-prima da criação de Deus, pois foi feito conforme a imagem e semelhança divina. É isso que a caracteriza como uma criação distinta das demais. Deus criou o homem para se relacionar com ele. O ser humano tem capacidade de escolher e de gerenciar as obras criadas por Deus. Ele é um ser racional, volitivo e sentimental. E o título do subitem 2.1, um lugar apropriado à nossa cultura. Por que Deus criou todas estas coisas? Qual é a razão primordial para a existência do universo, da Terra e do ser humano? As obras criadas por Deus têm sido motivos de estudos nos diversos ramos da ciência. A filosofia as tem debatido exaustivamente. Mal sabem as pessoas que as respostas para essas questões encontram-se na palavra de Deus, pois é Ele o Criador de todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Todo o universo é obra da criação de Deus de forma perfeita. Ele contém tudo o que o homem necessita para a sua sobrevivência, conforme determinado por ele. E o tema do subitem 2.2, o propósito de Deus levou em conta o erro humano. É o Senhor que deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta desta árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17. Aqui está a evidência objetiva de que Deus deu ao homem o direito de escolha. O livre-arbítrio foi concedido a Adão, pois era do seu desejo que o homem escolhesse preservar o relacionamento com o seu Criador. Infelizmente, Adão escolheu fazer a pior escolha, ao descumprir
a única ordenação divina. Deus tinha ciência de que tal fato ocorreria, mas ele preferiu manter a possibilidade da decisão do homem. A escolha de Adão foi um ato advindo em função da sua própria vontade. Deus jamais criou algo por mero acaso. Ele nunca comete falhas. O próprio Deus tomou a iniciativa de providenciar uma saída para o pecado do homem. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21. E o tema do subitem 2.3 fala sobre a bondade divina. Como consequência pela queda, a humanidade foi infectada pelo germe infeccioso do pecado. Por causa de uma escolha errada de Adão, em consenso com sua mulher Eva, ambos perderam o senso da própria identidade. Aquela imagem de Deus que fora estampada dentro deles, quando foram criados por Deus, perdeu toda a transparência. O embaraçamento ficou estampado em seus olhos, outrora cheios de brilho e amor, agora se tornaram melancólicos, com visão nublada e distorcida por causa da rebelião contra Deus. Foram subjugados pela vergonha. Nem os seus próprios corpos nus seus olhos suportaram ver. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio da árvore. Gênesis, capítulo 3, versículos 7 e 8. Deus tomou a iniciativa de demonstrar a sua misericórdia para com um homem caído em desgraça. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher se vestirem. Ainda capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 21. E o título do item número 3, quadro atual da alma do homem. É notório o quanto a vida do homem na Terra tem sido duramente afetada ao longo dos anos. A cada geração, novas e graves doenças surgem, desafiando a tecnologia e a medicina. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, indicam que o século XXI é o século da depressão, da ansiedade e dos transtornos psíquicos. A bestialidade desarrazoada em defesa do ego tem tornado vidas vazias e disseminado doenças psicossomáticas. Esse é um dos alertas que o psiquiatra e autor de livros sobre a inteligência emocional, que chama-se Dr. Augusto Cury, apresenta em suas palestras sobre as estatísticas que indicam a gravidade do problema.
Uma em cada 2 pessoas deverá desenvolver algum tipo de transtorno psíquico. De acordo com esta estimativa, são cerca de 3 bilhões de indivíduos, quase metade da população mundial. Algumas estatísticas mostram que mais de 60% das pessoas irão desenvolver um transtorno emocional ao longo da sua história. Talvez nenhum por cento se trate, porque os tratamentos são caros e faltam psiquiatras e psicólogos no mundo todo, inclusive que tenham experiência para tratar doenças psicossomáticas, depressão, transtornos ansiosos, dependências de drogas. Outro motivo é que as pessoas negam ter essas doenças, porque acham que é reconhecimento de uma fragilidade. E o subitem 3.1, o título é A Alma Humana em Colapso Total. Milhares de pessoas ao redor do mundo procuram tratamentos na medicina psiquiátrica em busca de alívio para os seus males emocionais e espirituais dos quais sofrem. As doenças modernas que se alastram pelo mundo afora têm levado inúmeras pessoas a buscarem as curas das respectivas doenças que afligem a alma. A sociedade contemporânea está muito enferma. Ainda citando Dr. Augusto Cury, ele afirmou que a humanidade está adoecendo rápida e coletivamente, pois ela se tornou excessivamente cartesiana e racionalista, e não desenvolve gestão da emoção, como a histeria e com profundidade. Sem gestão da emoção, ricos se tornam miseráveis. Casais começam um relacionamento no céu do afeto e terminam no inferno dos atritos. A palavra de Deus também se refere a estas situações e ela mesma possui o antídoto para a aplicação quanto a esta tétrica realidade. E o subitem 3.2, o título é Preciso fazer uma autoanálise. O estado de preocupação e desassossego também corrobora para o aumento das doenças de inquietação. Pois bem, milhares de pessoas estão sofrendo com a síndrome do pensamento acelerado, SPA, descoberta pelo médico e escritor Dr. Augusto Cury. A síndrome do pensamento acelerado, o SPA, é uma hiperconstrução de pensamentos que estressa e desgasta o cérebro humano, ou seja, as pessoas encontram muita dificuldade para gerenciar o excesso de informações que recebem a todo instante. As pessoas que sofrem desse mal dificilmente conseguem se livrar das inquietações que são causadas por suas limitações. As doenças da era moderna tiram o significado da essência da vida, apropriam-se da paz dos corações mediante violências causadoras de transtornos das mentes. Cristo é a solução providenciada por Deus para combater os inimigos que roubam a paz da alma. Às limitações naturais humanas, Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé.
Cristo responde: tudo é possível ao que crê. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. A escravidão que só apresenta a culpa e a falta de significado da vida, podemos responder: quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Escreveu Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 33. Cristo é o resplendor, a essência e o verdadeiro propósito da paz da alma humana. E o subitem 3.3 tem por título: não somos autossuficientes para vencer. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Escreveu João no capítulo 15, versículo 5, parte B. Foi o que disse Jesus quando deixou isso latente em suas palavras num dos momentos mais tristes por causa da sua despedida. Ainda durante a caminhada do povo de Israel pelo deserto, rumo à terra prometida, quando desobedeceram os preceitos divinos, foram gravemente punidos por uma praga de serpentes ardentes que os atacara. Milhares de pessoas morreram picadas por cobras, até que a multidão foi despertada para que se arrependessem dos seus erros. Deus orientou a Moisés a levantar uma serpente de metal sobre uma haste, e todas as pessoas que fossem picadas por serpentes vivas, se olhassem para a serpente de bronze, imediatamente ficariam curados, e o veneno das cobras não faria efeito algum, conforme registros do livro de Números, capítulo 21, versículos 6 a 9. Esse acontecimento, na verdade, tipificava Jesus, que seria levantado no madeiro como a serpente de metal, e todos os que fossem a ele seriam imediatamente curados do mortal veneno do pecado. E concluindo os nossos estudos desta primeira lição do quarto trimestre, qual é a reflexão que podemos tirar dos nossos estudos de hoje? Aprendemos que somente o amor de Deus tem capacidade para suportar o peso dos nossos pecados. Somente Deus pode perdoar as deformidades e as doenças que atacam a alma do ser humano. Deus é amor, e por isso jamais se concilia com algo que tire a paz da alma e cause desamor. Deus ama e perdoa a pessoa errante e doente por causa dos seus pecados, mas jamais suportará com indulgência os pecados que aniquilam a paz interior. Deus está pronto para reconciliar-se com o homem pecador, mas nunca concorda com o pecado. A paz interior pode ser restaurada. E assim concluímos nossa primeira lição, pedindo a Deus que nos dê visão ampla, visão espiritual, para que possamos, através de Cristo Jesus,
e Sua palavra, mediante o Espírito Santo, alcançarmos a cura da alma, que somente Deus é o antídoto para purificação de todo pecado. Até a próxima semana, se Deus quiser. Estaremos de volta, dando continuidade a este lindo tema que iniciamos hoje.